Olá, gente, a paz do Senhor a todos vocês, como vocês estão? Você que é um pregador, você que gosta de ministrar a palavra de Deus, ama ministrar a palavra de Deus e você queria aperfeiçoar a sua aplicação ao aplicar a palavra de Deus. É claro que quando se tratamos sobre a palavra de Deus, percebemos que a palavra de Deus ela é expressa de uma forma totalmente diferente. A forma que a palavra de Deus é expressada é de Deus para o homem e o homem pronuncia a palavra de Deus. Você que iniciou na jornada da pregação, ou você que não iniciou na jornada da pregação, mas você tem a vontade de pregar e não sabe como começar, é simples. A pregação, ela é pautada dentro da igreja e Cristo nos chamou para pregar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Perceba você que vários pregadores começaram a pregar a palavra de Deus, mas não conseguiram dar continuidade em seu ministério. Claro que algumas pessoas não contam o verdadeiro segredo para você como se tornar um excelente pregador. O segredo de se tornar um excelente pregador é a base da oração. A oração é principal para que você torne-se um excelente pregador. O pregador, ele precisa de oração, seja na escolha de um texto, seja numa introdução, seja numa aplicação textual. A oração, ela é a base de tudo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. É uma verdade que nós, sem oração, não somos nada. Você que tem vontade de pregar, mas você não sabe por onde começar, e todas as vezes que você recebe uma oportunidade, bate aquela frieza, bate aquela timidez, bate aquela vergonha. Você, na sua mente, você até montou a mensagem, mas na hora de aplicar a mensagem, você travou. Comece com a base de oração. A oração, ela é principal para todo o pregador. Em Lucas 18, capítulo de número 18, versículo de número 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você percebe que a oração é a base não só de tudo, mas ela permite que o pregador não desfaleça. E não desfalecendo, você tem a continuidade a ler texto bíblico, a estudar mais, a buscar mais. Então, o primeiro segredo para você que quer começar a pregar: ore a Deus, busque a Deus, ajoelhe e se entregue a Deus, pedindo para que Deus te torne um pregador. A oração é um ponto principal para todos os pregadores. Seja ele um pregador anônimo, seja ele um pregador visto, seja ele um pregador que saiba falar bem ou que tem dificuldade em falar. Mas a base da oração são para todos os pregadores, tá bom? Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, procura-se te apresentar aprovado como obreiro, que não tente se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. A segunda coisa que se começa para ser um pregador, a primeira coisa é a oração. A segunda coisa é ser um obreiro aprovado. E o que é ser um obreiro aprovado? Um obreiro aprovado é aquele que saiba manejar bem a palavra de Deus. Claro que manejar bem a palavra de Deus não quer dizer que você lê a palavra, porque a leitura ela tem que se tornar cotidiana, ela tem que ser repentina, isso é claro. Mas manejar bem a palavra de Deus é um homem que estuda a palavra de Deus para que tenha uma boa aperfeiçoamento na hora de ministrar a palavra de Deus. Então o obreiro ele tem que ser um obreiro aprovado, ele tem que entender a palavra de Deus, ele tem que estudar a palavra de Deus. E você que não estuda a palavra de Deus, não tem como ser um pregador aprovado.
Você que não estuda a palavra de Deus não tem como ser um excelente pregador. Oração e estudar a palavra de Deus. A oração, ela é a base de tudo. Por que a oração é a base de tudo? Porque a oração, ela te dá direcionamento. A oração faz que você seja aprovado pelo céu. E tendo direcionamento e sendo aprovado pelo céu, nada pode impedir de você ser um excelente pregador. Aqui também vai um conselho para você que está iniciando na pregação. Que você não venha imitar outras pessoas para que você tenha visibilidade naquilo que você está fazendo, mas com o poder da oração, com a sua intimidade com Deus, Deus te usará desta forma. E Deus te usando desta forma, Deus será na vida de vocês. Este é um conselho simples para que eu dou para quem inicia na base do ministério ou numa base de uma pregação. Nunca tente mudar o seu jeito ou forçar um jeito que não é seu, porque isso acaba prejudicando não só o conteúdo da mensagem, mas até a sua forma de se expressar. E dificultando a sua forma de expressar, quem está ouvindo não conseguirá entender a sua mensagem. Então permaneça do seu jeito, pronuncie a palavra da sua forma, mas com oração e um bom estudo. Quando você ora, tem um bom estudo e permanece do seu jeito, Deus bradará e te usará muito. Felipe, mas eu não consigo vencer a vergonha. Vencer a vergonha é algo bem difícil para muitas pessoas. Isso é uma verdade. Mas eu tenho um segredo para você vencer a vergonha. E qual é o segredo para vencer a vergonha para um pregador? É simples. Basta você ter a sua oração cotidiana, sempre ler a Bíblia, sempre estudar a palavra de Deus. E não só estudar a palavra de Deus, mas sempre ter uma continuidade naquilo que tu faz. Se o teu pastor te dá a oportunidade para trazer, seja uma palavra inicial, seja uma palavra de dízimo e oferta, não negue esta oportunidade. Aceite com muito prazer. Mergulhe nas Escrituras, porque cada vez que você experimenta, mais você desenvolve. Então, o experimentar faz você desenvolver. Você precisa desenvolver este medo que está aí. Porque o medo é natural, o medo é do homem, o medo é humano. Você tem medo, talvez, de errar a palavra. Talvez você tenha medo de pronunciar alguma frase que não deveria ter falado. Ou até mesmo o que o povo vão achar da sua mensagem. Mas um segredo para você que é pregador: continue a praticar a palavra de Deus para desenvolver esse medo. E desenvolvendo esse medo, você terá segurança ao falar com o público. Se você quer a segunda parte, comente aqui: eu quero a segunda parte. Deus abençoe a todos vocês. Amém?